Amém, irmãos? Vamos seguir aqui então o nosso esforço, nosso empenho em extrair as riquezas da carta de Paulo aos Efésios, essa carta maravilhosa, essa carta aqui repleta de preciosidades que a gente pode tomar, assimilar, meditar nelas e transformar a nossa vida a partir delas. Então eu quero convidar você a abrir aí comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. E aí nós vamos seguir aqui. Eu quero convidar você hoje a prestar atenção nos detalhes. A gente vai assim se ater rapidamente aos detalhes. São só 2 versículos, mas vamos extrair a riqueza do que existe nesses textos, do que existe no raciocínio do apóstolo Paulo, inspirado, movido pelo Espírito Santo de Deus para escrever isso que ele escreve a nós. Efésios 2, 12 e 13. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, a gente está falando sobre igreja, sobre essa consciência do que é ser igreja e como ser igreja supera qualquer ideia de ir para a igreja, de estar na igreja como um endereço físico. Essa quarentena e todas as consequências dessa pandemia têm nos ensinado a rever o significado da eclesia, da igreja. Rever o significado do que a palavra nos revela como o sentido de pertencer à família de Deus. E a ausência da possibilidade de um encontro físico no nosso endereço, na nossa igreja, na cidade de Ipoá, promove a possibilidade de nós encontrarmos o sentido de igreja na nossa identidade. Na sua identidade aí como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como cooperador, funcionário. O sentido de ser igreja, ele se expande para todas as esferas da vida. Então a gente está tendo esse privilégio de desconstruir a ideia de que ser igreja é um encontro dominical às 7 da noite num determinado endereço, e a gente está tendo a possibilidade de encarnar o ser igreja para que isso seja referência da nossa identidade muito mais do que aquilo que o RG pode dizer sobre você, do que o seu CPF pode dizer sobre você, muito mais do que a sua esposa pode dizer sobre você, o seu esposo. É aquilo que Deus tem a dizer sobre você por ter colocado você na família que Ele elegeu. E aqui, logo de cara, a gente já viu o apóstolo Paulo falando assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha isso, presta atenção nisso daqui. É a primeira preciosidade que a gente encontra nesse texto. Porque a gente já começa a ver que igreja é o encontro daquelas pessoas que podem dizer: na minha vida existiu aquele tempo, mas agora existe outro tempo. Nós somos as pessoas que têm o privilégio de identificar um marco na sua história. A chegada de Jesus na sua história, que estipula um marco que diferencia o tempo de antes e o tempo vivido depois da chegada de Cristo. Isso não é uma beleza extraordinária, meu irmão? Nós somos aqueles que podem dizer: em outro tempo, mas agora, nesse tempo, as coisas são diferentes, são transformadas, são tomadas pela vida. Você é aquele que pode dizer: houve um outro tempo que foi substituído por esse novo tempo. Houve um outro tempo de sofrimento e de ausência de esperança que foi substituído pelo novo tempo de paz e de profunda consciência de que o futuro está nas mãos daquele que governa o universo. Nós somos os que podem dizer: existe um marco, que o rumo da nossa história foi marcado, foi tomado por um marco
do encontro com Cristo Jesus. Então, logo de cara, quero perguntar para você, meu irmão, como tem sido a sua vida? Você tem vivido os resquícios de um passado que contenha os traumas que você carregou até agora? Ou você tem tentado viver a partir do amor e da misericórdia transbordantes por causa do marco, da marca que Jesus colocou na sua vida? O que você decide carregar agora? O peso do outro tempo ou a cura do novo tempo? Reconheça que você é aquele que pode dizer: na minha vida houve um outro tempo, mas agora eu vivo um tempo novo. Um novo tempo. E aquele tempo era o tempo em que a gente estava sem Deus. E aqui tem uma coisa assim muito interessante que eu quero pedir que você preste atenção comigo aqui também. Porque às vezes a gente acha que a vida não está andando por causa das coisas que estão faltando pra gente. É ou não é? A gente às vezes acha que as coisas só não tomaram o rumo que deviam ter tomado, que as coisas só não se alinharam do jeito que deveriam, porque está faltando isso. Só que o versículo 12 aqui conta que longe de Deus, viver é uma total ausência. Assim, irmãos, o que o versículo 12 está dizendo para nós é que na nossa natureza isso é uma tendência. A gente tem a tendência de olhar o que falta e de achar que aquilo que está faltando é que resolveria o nosso problema se tivesse sido suprido. Sabe por quê? Porque essencialmente a gente carrega essa falta de tudo. A gente carrega esse impulso carente. E a gente projeta essa carência em todos os relacionamentos que a gente vai construindo ao longo da vida. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, que você perceba como essa realidade na nossa natureza precisa e pode ser quebrada pelo poder do Espírito Santo, mas a gente precisa entender a tragédia que aconteceu com todos os seres humanos na história. Paulo está dizendo aqui, no outro tempo, a gente estava sem Cristo. E você percebe que é uma negação. Sem Deus, sem comunidade, sem esperança, sem referência. O que o versículo 12 está dizendo é que aquele outro tempo é o tempo da ausência. Na nossa natureza, nós carregamos a dor da ausência. Uma vida que não foi marcada pela ação do encontro com Jesus de Nazaré é uma vida que vai se arrastando nas suas ausências. Porque olha só, Paulo está dizendo, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados da aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Você percebe aqui, meu irmão, minha irmã? O que a Bíblia está dizendo para nós é que o nosso estado natural por causa do pecado é um estado de ausência, sem Deus, sem comunidade, sem esperança, sem referência no mundo. Isso é o retrato do outro tempo. Do tempo em que a gente vai vivendo sem Deus. Mas sabe qual que é o maior perigo? É gente que já conheceu a Deus continuar vivendo as suas ausências. É gente que já foi marcado por Cristo na história continuar vivendo como se estivesse no outro tempo. Continuar vivendo carregando suas carências, que são frutos das suas faltas, na sua própria natureza. Porque isso aqui é uma descrição da nossa natureza. A natureza humana, embranhada pelo pecado, é uma natureza de ausência, que não tem Deus, que não consegue viver em comunidade, que não consegue encontrar esperança.
e que não tem a referência divina para tudo o que enxerga na vida. Esse vazio gera em nós carências, que a gente vai projetando em tudo que a gente vai vivendo. Mas aí eu quero aqui com você fazer o seguinte: olhar para esse versículo e perceber como a obra de Deus é fabulosa. Olha como a obra de Deus é fabulosa, porque Jesus é aquele que troca toda essa negação pela afirmação. Enquanto sem Deus nossa vida é uma constante ausência, em Cristo a nossa vida é preenchida. Então eu quero convidar você a olhar esse versículo 12 pela ação de Deus. Porque Paulo está descrevendo a nossa vida como um profundo vazio. E eu quero trazer aqui para você 3 verdades sobre a nossa conversão, sobre o nosso encontro com Cristo, que vão preenchendo esses vazios descritos aqui no versículo 12. 3 verdades sobre aquilo que deveria e deve acontecer na sua vida e na minha vida quando nós encontramos Jesus. Por isso, a primeira verdade, Paulo diz assim: sem Cristo, separados da comunidade de Israel e da aliança, e sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem comunidade, sem esperança. Jesus é aquele que preenche esses vazios. Então, as 3 verdades que nós temos sobre a nossa conversão é que, em Cristo, nós temos consciência de que fomos encontrados por Ele, temos a Ele. Em Cristo, nós nos vemos parte de uma comunidade, de uma família. E em Cristo, a nossa esperança é devolvida, porque nós passamos a olhar o mundo e as circunstâncias a partir da visão de Deus colocada em nós pela ação do Espírito. É isso. Porque Paulo fala, em primeiro lugar, sem Cristo. Essa é a tragédia da nossa existência humana, né ou não é? Olha isso aqui, meu irmão. Porque tudo e todos estão em Deus. Não existe nada fora de Deus. Eu tenho certeza que você consegue entender isso. Até o diabo e os demônios existem como? Em Deus. Não tem como alguma coisa existir do lado de fora de Deus. Fora de Deus é o nada. Não existe nada. Não há existência fora de Deus. Até os inimigos de Deus, diabo, Satanás e seus demônios, existem porque Deus sustenta a existência desses seres. Eles não são rivais de Deus, são criaturas. Tudo existe em Deus. Mas o que a gente está lendo aqui é que há pessoas que vivem sem Cristo. Quer dizer, tem pessoas numa condição humana de existir em Deus sem viver por Deus. Consegue entender? Uma cadeira existe em Deus, mas não vive em Deus e por Deus. O universo existe em Deus, mas nem tudo no universo tem consciência de estar vivendo por Deus. Esse é um privilégio de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. É um privilégio seu sair da mediocridade de apenas existir para passar a viver em Deus e por Deus. Ou seja, muita gente acorda, continua respirando e continua respirando, existindo porque está em Deus, porque Deus sustenta tudo. Mas não tem sentido a vida a partir do que Deus diz. Não tem gente que existe em Deus, mas não vive. E aí a coisa é mais incrível ainda, presta sua atenção. Porque lá em Atos 17, versículo 28, o apóstolo Paulo, quando ele está pregando ali aos gregos, ele fala: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então esse é o versículo que confirma o que eu estou dizendo aqui para você.
E quando o pecado entrou na história lá em Gênesis, capítulo 3, o pecado é a total separação de Deus. Ou seja, se em Deus nós vivemos e existimos e nos movemos, se tudo está em Deus, quando o pecado entrou, o que era para ter acontecido? A existência tinha que ter evaporado, porque houve um rompimento da criatura, da criação com o Criador. Isso tinha que ter tirado a gente da história. O universo tinha que ter acabado na entrada do pecado. Mas não acabou, porque Deus nos trouxe para esse lugar de misericórdia, nos manteve existindo. A gente está aqui até hoje, a gente está aqui. Quer dizer, o pecado tinha que ter acabado com a nossa existência, mas não acabou. Isso abriu possibilidade para quê? Para a gente continuar existindo sem estar relacionado com Deus. Esse é o cenário, essa é a condição de continuar existindo em Deus sem qualquer conhecimento de quem Deus é e do que Ele está fazendo na história. Esse é o padrão de vida de alguém que está sem Cristo. E tem mais. Esse é o padrão do inferno. É ou não é? Isso aqui é um estado infernal. Porque os demônios existem em Deus, o diabo existe em Deus. Deus sustenta qualquer coisa criada. Mas qual que é o inferno do diabo? É que mesmo ele existindo em Deus, ele não possui consciência da relação com Deus. A existência do diabo é sustentada por Deus, porque nada existe fora de Deus. Mas ele não desenvolve relação com Deus. Existe, mas apesar de existir, é incapaz, é impossível que ele desenvolva uma relação. Esse é o estado de alguém sem Cristo, é um estado infernal. A vida sem Deus é infernal por causa disso, porque a gente continua existindo em Deus, mas não tem consciência da relação que Ele oferece. É o mesmo estado de existência de um demônio. Por isso que a vida sem Deus é tão baixa, é tão empobrecida, é tão problemática, é tão ineficaz, sem sentido. Por isso que o mundo é esse caos todo. Por isso que a gente abusa da natureza, como a gente abusa, a ponto de fazer com que vírus como esse surjam. Da nossa maneira completamente doentia de tratar a natureza, os recursos, de extrair tudo que dá para extrair, de avançar em regiões que têm um ecossistema próprio e devastar tudo a fim de construir um centro urbano, de fazer avançar a modernidade. A gente destrói a natureza. Porque a vida sem Deus é essa vida que existe em Deus, mas por não ter Deus na sua relação, as nossas escolhas são as piores possíveis. Por isso que agora nós temos em Deus esse presente. Se estávamos sem Deus, a primeira verdade da nossa conversão é que agora nós temos como subir de nível no nosso estado natural. Agora nós estamos em Deus. Agora nós temos consciência do relacionamento que Ele nos chama para ter. Agora você, a partir do marco de Jesus na sua vida, mais do que apenas existir em Deus, você é aquele que pode ter consciência de que Deus oferece uma amizade transformadora para você e sua família. De que Deus oferece uma revelação que pode marcar sua história para sempre. Mais do que simplesmente acordar, fazer o que tem que fazer e sair existindo e vivendo de qualquer jeito. É viver pela consciência daquilo que Deus tem a manifestar sobre a sua história e da sua casa. Primeira verdade é que nós temos o presente da amizade de Deus, de maneira consciente, pensando, sabendo o que está fazendo. Segunda coisa é que nós fomos separados da comunidade de Deus. Essa foi a ausência. Porque a vida com Deus, ela não se orienta pelo poder, ela se orienta pelo serviço.
Quem busca a Deus para conhecer o poder de Deus é alguém que está buscando algo que promova os seus próprios interesses, um poder que resolva os seus próprios problemas e que não faça com que ele se sinta responsabilizado em nenhum momento em cuidar daqueles que estão no seu entorno. Quem busca só o poder de Deus não se insere numa família. Por isso que a vida com Deus não se orienta pela busca do seu poder. Porque Deus tem todo o poder. O que a gente precisa conhecer não é o poder de Deus, é a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, a gente não vai ficar ansioso esperando que Deus ative o seu poder naquilo que a gente acha que tem que acontecer. A gente vai conhecer a vontade de Deus, então a gente já vai saber o que Deus tem a dizer sobre aquela situação, sobre esse momento. E o poder de Deus, que Ele tem por ser Deus e por ser todo-poderoso, vai ser apenas um movimento para realizar essa vontade que agora eu conheço. Então, a vida que se orienta pelo serviço é uma vida que foca nas relações. Eu não busco só o poder de Deus, eu busco entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu me veja inserido em uma comunidade. A igreja é esse apadrinhamento, é essa adoção, onde todos somos adotados e nos vemos como família de irmãos que possuem um pai amoroso, cuidadoso e reconciliador de todos os homens e mulheres. O poder de Deus, ele, quando é o objeto da nossa busca, ele aponta para a nossa individualidade. O serviço aponta para a comunidade. Então, a segunda verdade é que na nossa conversão, no nosso encontro com Deus, nesse marco, nós abrimos mão de viver para nós mesmos e passamos a buscar meios de servir e de completar os outros irmãos e irmãs nessa caminhada de relacionamento com Deus e com todos. Porque o apóstolo está falando, estávamos ausentes, separados da comunidade de Israel. Como que Israel se desenvolveu na história, meu irmão? Era essa comunidade que atravessou o deserto todos juntos, que montavam acampamento, desmontavam acampamento. Quando a nuvem de fogo ou a coluna se movimentavam, eles andavam, montavam, desmontavam, faziam tudo juntos. Se viam orientados pelo movimento de Deus na coluna e na nuvem. Abandonaram o passado do Egito, foram libertos juntos. É o senso de comunidade. A conversão insere você em uma família. Essa família que nós somos, que nós estamos desenvolvendo mesmo aqui através de uma tela, através de um recurso tecnológico que na nossa geração nós temos. Esse recurso tecnológico, ele não nos afasta, ele pode nos unir na nossa consciência de que somos família, mesmo do outro lado do vidro do seu celular, da sua TV ou do seu computador. Louvado seja Deus por isso. A ausência física não nos impede de desenvolver uma consciência espiritual de que somos parte uns dos outros. Ou seja, igreja é você olhar para o lado e saber que você não está sozinho. Vira aí para quem está do seu lado, na sua casa, e fala, você não está sozinho. Eu pertenço a você e você pertence a mim. Fala aí para ele, você não está sozinho. Porque eu me converti. E Jesus está me dizendo que eu preciso olhar para o lado e que você precisa olhar para o lado e precisamos nos ver e construir a relação que Deus tem nos dado para sermos a igreja que Deus planeja. Começando dentro de casa. É o que eu preciso. É o que você precisa. Em terceiro lugar, sem esperança e sem Deus no mundo, a ausência de esperança é preenchida. Porque a esperança só pode brotar no coração quando você enxerga o problema, o mundo, a partir da visão de Deus e não a partir da sua própria maneira de pensar e raciocinar. Esse é o ponto.
Porque você lembra de Israel quando teve que lutar lá com os filisteus? Quando apareceu Golias. Resume a história aí na sua cabeça, meu irmão. Se você vai lá, 1 Samuel 17, você vai ver que Israel sabia tudo sobre Golias. A altura dele, 2,90 m, sabia o peso da lança, sabia o peso da couraça, sabia quanto pesava a ponta da lança dele, sabia tudo sobre o Golias. Mas quem venceu essa guerra, meu irmão? Um menino, Davi, que sabia tudo sobre o quê? Deus. Enquanto o povo inteiro estava olhando e tentando mapear o problema, que era Golias, Davi chegou e falou: não é circunciso, não foi circuncidado, não tem a marca de Deus, essa guerra está ganha. Quando um jovem foi capaz de procurar as marcas de Deus que ele já recebeu, que ele já tinha, e quando ele não encontrou essa marca de Deus naquilo que ele estava vivendo, acabou. Ele sabe que aquilo que não tinha a marca de Deus não ia continuar existindo. E a nossa esperança acaba quando a gente começa a olhar muito para o problema e esquece que Deus está querendo falar com a gente durante o problema. E a gente fica querendo saber tudo. Fica aí desesperado tentando entender quando a curva vai subir, vai parar de subir, quando vai descer, se vai achatar, se não vai achatar, se a quarentena vai para cá, se o governante tal tem razão, se é o governante tal que não tem, se esse aqui... A gente quer mapear, quer encontrar os heróis, os culpados, os certos e os errados, só não quer entender o que Deus tem a dizer no meio disso tudo. Aí a gente passa a ser cristão, angustiado e ansioso, porque fica mapeando, sabendo tudo sobre o problema, e em nenhum momento colocou o joelho no chão para dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim diante desse problema? Me mostra as suas marcas para eu entender onde eu vou avançar para destruir a ação maligna operando no mundo. Irmãos, o que venceu a guerra ali de Israel contra os filisteus foi o conhecimento que Davi tinha sobre Deus. E a gente é um povo sem esperança e sem Deus no mundo, porque não ter Deus no mundo, e mundo aqui é a palavra cosmos, que tem a ver com o universo, ou seja, não ter Deus na sua maneira de enxergar o universo. Quando você não tem Deus na sua maneira de enxergar o universo, a ausência da esperança é uma realidade. Então a terceira verdade é que a esperança pode nascer no coração daquele que quer enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus. São essas três verdades. Que nós temos Cristo e podemos ter uma relação consciente com Ele. Que nós podemos abrir mão de uma vida egoísta, individualista, para nos vermos inseridos numa família, numa comunidade. E que podemos ter esperança, não a partir dos dados, dos números, daquilo que a gente conhece de qualquer problema, mas a partir do que Deus tem a dizer para nós durante o problema. Essas três verdades movem um filho de Deus em qualquer momento. Nesse que nós estamos passando, nos que vão vir, nos problemas do ano que vem, nos problemas daqui a 5 anos, todos os problemas que vierem podem ser enfrentados a partir desses três pilares. Eu tenho uma amizade consciente com Deus. Estou inserido numa família que pode me amparar. E eu posso olhar o mundo com esperança, porque eu vou ver o mundo a partir dos olhos de Deus e não a partir do meu coração enganoso. Esse é o ponto transformador, meu irmão. E no versículo 13, para a gente fechar, o apóstolo Paulo fala: mas, lembra que no nosso estudo passado, eu disse que quando a gente vê a palavra mas, é importantíssimo porque ele está relacionando o que foi dito com o que vai ser dito. Toda essa descrição de ausência sem Deus, sem família, sem esperança, é transformada por uma consciência com Deus, por eu me ver numa família e por eu ter esperança, por olhar o mundo a partir de Deus. Por quê? Agora,
Em Cristo Jesus, você e eu, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Meu irmão, esse é o ponto. Se você quer viver essas 3 verdades na sua vida, você precisa parar agora e verificar quão perto ou quão longe você está de Deus. E não é um perto ou longe religioso, de atitudes religiosas, de comportamentos religiosos. Não é isso que a palavra está dizendo. A carta aos Efésios, a gente vai ver depois, ela é um impulso na direção da oração. Aqui o perto ou longe de Deus tem a ver com como está a saúde da sua vida devocional. Quanto você tem orado para entender a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família? Quanto da sua oração é um SOS pedindo socorro, achando que Deus está distraído, não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo com você? E quanto da sua oração é um Senhor, Tu és soberano. E pela Tua soberania, eu quero descansar na Tua vontade. Na vontade do Senhor que tem o universo nas mãos. Me mostra a Tua vontade. Mas a gente não ora. Não ora. Longe na oração, você vai continuar existindo em Deus sem viver por Deus. Vai continuar no drama das suas ausências. Tentando preencher carências e se frustrando dia após dia. Porque muita gente fala, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Por que às vezes parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que às vezes parece que eu não consigo saber qual é a vontade de Deus? Como que isso funciona na prática? Como que eu conheço os propósitos de Deus? Irmão, sabe por que a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Sabe por que ouvir a voz de Deus parece assim uma coisa que não é real? Porque a gente está muito ocupado ouvindo outras vozes. Porque a gente está preenchendo o tempo escutando outras referências. Esse é o problema maior aqui quando a gente fala desse afastamento da nossa vida com Deus. A gente vai se afastando da voz de Deus. A gente vai entulhando a vida com outras vozes, com outras referências. Você lembra quando Jesus contou a parábola do semeador? E uma das sementes lá, ela chegou a cair na terra, ela chegou a começar a germinar, mas ela foi sufocada. Irmãos, talvez seja esse o seu problema, o meu problema também. A gente vai se afastando de Deus porque a gente vai deixando outras vozes sufocar a nossa vida. Você vai dando ouvido a outras vozes, até mesmo a sua própria voz, como se ela tivesse um peso divino para determinar o rumo da sua vida. A palavra, às vezes, a gente não ouve a voz de Deus porque a gente vai se sufocando com outras coisas e essas outras coisas vão ocupando o espaço e afastando o nosso coração de conseguir ouvir a voz de Deus. Oração é o ponto-chave para a gente desenvolver essas 3 verdades. Uma amizade com Deus, estar numa família e ter esperança no mundo vendo a vida a partir do olhar de Deus. É aproximar. Agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. A palavra aproximados aqui no grego, ela tem uma raiz de anzol. Um anzol de uma pescaria, que se usa para uma pescaria, para você pescar um peixe. Nós fomos aproximados. Quem é que tem a vara na mão? É Deus. Essa proximidade com o Senhor não é um empenho
avassalador da sua parte e da minha parte. Porque Deus em Cristo já nos fisgou. É dele o empenho em nos trazer para perto. Somos nós que às vezes, como um peixe fora d'água fisgado, a gente começa a se debater, querendo voltar. Entrega. Se entrega. Se derrame. Ofereça a Deus a sua vida agora. Entenda que Ele já te fisgou para te trazer para perto. Apenas se abra. Se arrependa das vezes que você não deu esse espaço e das vezes que você permitiu que outras vozes e outras forças sufocassem a sua capacidade de ouvir a Deus. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças por essa noite, pela riqueza da tua palavra, pela preciosidade que o Senhor nos revela, que podemos viver olhando para a nossa história como aqueles que têm um outro tempo que foi substituído, foi tragado por um novo tempo. Aquele tempo, de vez em quando insiste em voltar, de vez em quando nós passamos a viver distante do Senhor, sufocados por outras vozes, e nessa distância nós vivemos sem Cristo, sem pensar na comunidade, apenas nos nossos próprios interesses e sem esperança, porque olhamos a vida pelo nosso próprio olhar. Nos perdoa, nos arrependemos e queremos voltar a Ti, voltar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu quero olhar a vida pelo Teu olhar. Senhor, eu quero viver pelo Teu amor. E pelo Teu amor eu quero me encontrar na amizade que o Senhor me oferece. Eu quero viver pelo serviço e não pelo poder dos privilégios. Para me ver em família. E eu quero olhar o mundo pela esperança que brota do coração daqueles que foram visitados por Deus. Me ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs aqui assistindo a esse culto, a perceberem que o Senhor já nos fisgou com laços de amor. Obrigado. Santo é o Teu nome em toda a terra. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe as nossas mães, que o Senhor abençoe os filhos e os maridos. Que os maridos e filhos possam dar todo o suporte, possam amenizar a carga das mulheres, das esposas que são mães. Que a nossa conduta revele o amor pacificador de Cristo, que alivia as cargas. Nesse Dia das Mães, como igreja, como comunidade, como gente que se relaciona com Jesus, que tem esperança, queremos manifestar esperança sobre as mães, para que haja um novo tempo também, de maior leveza familiar, de maior contribuição familiar. Um novo tempo sobre as nossas vidas. Um tempo vivido por aquilo que o Espírito Santo pode trazer como agente transformador sobre nós. Tudo é para Ti. Em nome de Cristo Jesus, Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães para você que é mãe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E essa semana, você sabe, na quarta-feira e na sexta-feira, às 19h, os cultos de intercessão pelo Facebook, pelo YouTube, apenas aos domingos. E que o Senhor encha a sua vida todos os dias, meu irmão. Se apegue a essas verdades e viva aí dentro da sua casa, viva quando você for às ruas, quando você voltar ao trabalho, se você estiver trabalhando, viva as 3 verdades daquilo que Jesus fez na sua vida, em todos os lugares. Uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe. Se você tiver um pedido de oração, você pode deixar aqui no Facebook e no YouTube, que nós vamos ver. E na quarta e na sexta nós vamos interceder juntamente com você.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.